Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de artes, Angélica Chagas e André Souza. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo aí na sua tela. E enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar os conteúdos das aulas de artes. Professora Angélica, tudo bem? Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas. Oi para todos. Nós tivemos aí no terceiro ano do médio 2 blocos contemplando arte contemporânea. Quarto ano foi arte e natureza e quinto ano registro de imagens. Ótimo, professora. E você, professor André, o que os alunos viram hoje? Olá, Gabriela. Olá, Angélica. Quero cumprimentar também o professor Fernando e Neymer, que acabaram de sair. Não vou errar mais a questão do push, né? Espero que os estudantes também não. Vamos empurrar quando ver esse adesivo. Bem, na aula de arte, no primeiro ano, a gente conversou sobre a cultura hip hop, né? Uma cultura que está presente aí na nossa sociedade, né? Que começou nos Estados Unidos, mas que espalhou por todo mundo. Temos a literatura de cordel, que é essa arte genuinamente brasileira e nordestina, que eu tenho muito orgulho. No sexto ano a gente conversou sobre as artes cênicas, né? A dança, o teatro, o circo. E no sétimo ano conversamos sobre o barroco, né? Esse movimento estético, político, muito importante também, que interfere até hoje aqui no nosso modo de produzir arte. Ótimo, muito obrigada, professor. Agora que já relembramos as aulas do professor André e da professora Angélica, vamos voltar para as nossas perguntas. A próxima pergunta veio do primeiro ano. É possível criar dança contemporânea com alguma street dance, professor? Com certeza que tem, nossa. Bem, a gente precisa entender que a dança é uma linguagem, né? E ela pode se nutrir de qualquer experiência para poder apresentar um pensamento, né? Porque, assim, é muito importante também que a gente não restrinja a dança apenas a uma linguagem, né? O potencial dela comunicar uma mensagem, né? Ela consegue ser autossuficiente em si mesma e ela pode se nutrir em várias estéticas, né? Possibilidades de dança para criar. Então, a dança contemporânea, ela tem um pouco dessa possibilidade, porque diferentemente de todos os estilos de dança, ela vai estar preocupada com o movimento, com as possibilidades de movimento do corpo, com aquilo que se quer discutir, daquilo que quer se tratar, e não apenas representar uma história ou, ou alguma coisa que aconteceu, uma lenda, um mito, né? Que os balés clássicos, por exemplo, eles vão se nutrir muito disso, né? Eu vou contar uma história que era importante na Europa naquela época, ou alguma coisa da identidade, né? E, então, a gente pode sim pensar que o street dance, ele pode estar associado a uma produção de dança contemporânea. Perfeito, professor. Mais uma pergunta para você. Acabou de chegar do Luiz Fernando Ayala, do Colégio Martins Pena. Quando surgiu a literatura de cordel? Ótimo, Luiz, muito obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua participação. Então, não é muito, eu não tenho essa informação no momento de quando surgiu. Eu precisaria pesquisar, né, qual que é o primeiro registro aí de uma literatura de cordel nesses moldes, né? Então, assim, o que a gente sabe é que a literatura de cordel ela tem uma influência, né, portuguesa, né, o modo de escrita das poesias, nas suas estruturas e até mesmo nas suas funções sociais, e que a literatura de cordel ela foi amplamente difundida como modo de espalhar as informações que aconteciam ali na cidade. Então, um problema de doença, um problema de saúde pública, né, alguma questão política. Então, era um jeito fácil das pessoas acessarem aquilo, né? E aí, é o que a gente mais conversou na aula sobre a questão da estilogravura e da imagem, que era o jeito mais acessível, já que nem todo mundo conseguia ler. Poucas pessoas eram letradas, eram alfabetizadas, então as imagens é algo potente na literatura de cordel, porque ela tinha a função de comunicar aquela história, aquele fato, até ela ganhar uma conotação mais poética, né, mais apreciativa, de deleite, né, das pessoas com esse tipo de arte. Perfeito, muito obrigada, professor.
Próxima pergunta, professora Angélica. O que pode ser considerado natureza morta? Questão do 4º ano. Tudo que está morto. Resumidamente, é muito comum nós vermos como natureza morta objetos, flores, frutas, desde que retiradas do seu ambiente natural. Então, uma pintura, por exemplo, com uma cesta de flores, um cesto com frutas, é considerado natureza morta também. Mas animais também podem estar incluídos. Não é muito comum, né? Nós vemos pinturas de bichos mortos, pessoas mortas. Mas são seres inanimados. Se um dia estiveram vivos, não podem estar mais, ou que nunca tiveram vida mesmo. Então, representação de objetos, flores, frutos, retirados ali do seu ambiente natural. Obrigada, professora. Próxima pergunta, professor André. O que é a literatura de cordel? Uma questão do 9º ano. Ótimo. Eu acho que eu comecei a responder um pouco, né, na pergunta do Luiz Fernando. A diferença da literatura de cordel, na verdade, é o como ela era exposta, né? A literatura de cordel era escrita, impressa, né, em caderninhos, e eram pendurados em um cordão, num barbante, e ficava preso por um prendedor, né? Então, essa é a característica principal dela, né? É como ela foi difundida, como ela era acessada, para que as pessoas pudessem comprar elas, ou até mesmo apenas pegar e levar para casa para ler, né? Então, é essa literatura que está pendurada num cordão, né? Fora isso, né, a gente vai perceber, então, uma narrativa, um contar de uma história muito específico da localidade, né? E, então, todo aquele jeito de falar vai trazer o ritmo que muitas das vezes a gente percebe no próprio sotaque nordestino, né? Então, essas vão ser características importantes da literatura de cordel. Muito obrigada, professor. Próxima questão, professora. Qual é o objetivo do grupo Fluxos? Questão do 3º ano. Então, vamos pensar na palavra fluxos. Fluxos significa escoar, levar. O objetivo do grupo era levar a arte a conhecimento de todos. Vocês já perceberam que a água, não existe barreiras para a água, né? Se ela encontra uma barreira, ela contorna. E ela segue o seu fluxo. Então, a intenção do grupo era exatamente essa. Fazer com que a arte perpasse pelas barreiras. No caso, que a arte deve ser interpretada somente por críticos, por entendedores ou pela alta burguesia. E trazer essa arte para que todos possam ter acesso, que todos possam interpretá-la. E aí, para isso acontecer, eles vão utilizar de várias linguagens para conseguir atingir o maior número possível de pessoas. Então, o Fluxos vai utilizar a performance, o happening, as instalações, né, o teatro, a dança, a literatura, todas essas linguagens a serviço da comunicação da arte. Então, o objetivo dele era tirar esse conceito de que a arte ela pode ser comprada, né, que ela tenha valor de mercado, e transpor isso para um estilo de vida, né? O grupo Fluxos, na verdade, é um estilo de vida, que todos podem não só percebê-la, como também realizá-la. Então, é um grupo que trazia a arte para que as pessoas não só tivessem o contato com ela, mas que elas também pudessem intervir nessa arte, sendo o próprio artista da sua vida. Perfeito, muito obrigada, professora. Professor, questão do 6º ano. O que é personagem? Personagem é o que todo mundo gosta e todo mundo quer ser, né? Em algum momento. A gente olha para um personagem, se inspira nele ou odeia ele, quando ele é bem feito, bem trabalhado. Então ele é o quê? Uma representação de uma extração da realidade, né? Ou até mesmo a criação de um autor, no caso de escritas mais fantásticas, né, que não estão relacionadas com a realidade, né? Então, ele vai estar ali localizado dentro das diversas artes cênicas, seja na dança, no teatro, no circo, uma representação no caso, né,
de uma pessoa, de uma persona ou de um animal, né? No caso, né, de um teatro infantil, por exemplo, a gente vai ter a ganhar vida, né? Esses seres que não são humanos, né? E que vão ali, então, desenvolver toda a narrativa que essas histórias, né, trazem, né? O enredo. Né? O enredo ele vai precisar, então, de personagens para contar essa história, se colocarem na ação, simularem a realidade, né? Então, as artes cênicas elas vão trazer esse conteúdo muito grande, né, de representar a realidade, como é que a vida é, e o personagem então, ele se coloca nesse lugar, né? Então a gente tem no Brasil grandes atrizes, grandes atores que têm interpretado personagens emblemáticos que não saem da nossa memória e que nos inspiram, que às vezes a gente quer ser, às vezes a gente consegue até odiar, né, e consegue também se colocar no lugar dele, né? Olha, essa situação é parecida com a minha. Então essa representação é o que aproxima, né, as artes cênicas das pessoas. Eu era a She-Ra. Tem os personagens dos desenhos, né? Nossa, eu vivia de She-Ra. Verdade. Quem nunca quis ser um super-herói, né? É isso mesmo. Próxima pergunta, professora. O que eu devo saber para desenhar um rosto? É uma questão do 5º ano. Sim. Primeiro, você tem que saber se é adulto, se é mulher, se é um homem. Todos eles têm uma estrutura diferente, né, no desenho do rosto. Observar o formato desse rosto. Eu passei para vocês, ele pode ser um rosto mais quadrado, um rosto mais arredondado, mais ovalado. E depois dessa observação, o que é mais fácil é você partir do rosto de frente, né, a maneira mais fácil da gente começar o desenho. E você vai dividir o rosto em 4 partes. Centro na horizontal e centro na vertical. Essas linhas elas vão orientar a vocês posicionarem com uma harmonia melhor a questão dos olhos, nariz e boca. Lembrando que esses cânones, essa padronização, né, ela não condiz com a realidade, né? Não necessariamente todas as pessoas, aliás, as pessoas não têm no corpo a simetria, que é um lado exatamente igual ao outro. E esses padrões, quando eles surgiram, né, lá no Renascimento, eles trabalhavam com essa questão da simetria. Então, lá no Renascimento, quando surge essa padronização, um lado é exatamente igual ao outro. Por isso que nós temos essa técnica, né, de vaso, divide ao meio, parte aqui, e aí você vai medir o tamanho do olho da pessoa. Por exemplo, tá? Ai, meu Deus, a minha orelha não começa na altura do meu olho. Ai, eu sou torta. Ai, eu tô fora dos padrões. Nós somos realmente fora desse padrão, né, que foi colocado aí só para nos ajudarmos a fazer essas comparações. Então, professora, como é que eu faço para fazer um desenho realista, então? Porque aí eu vou desenhar uma pessoa sempre perfeita, segundo os padrões do Renascimento. Então, nós temos uma técnica. A questão da divisão do rosto você pode manter, né? Os olhos vão sempre estar na metade da cabeça. Eles sempre estarão aqui na metade. E a gente vai usar aquele famoso polegar. Vocês gostam? Nunca sabem para que serve, que a gente fica assim? Então, serve para as medidas. Então, você vai lá no seu modelo, vou pegar a modelo, Gabi. Quando eu fecho um dos olhos e eu coloco a minha mão estendida, eu consigo medir exatamente a distância do olho dela aqui, ó. Pra mim está aqui, ó. Esse é o tamanhozinho do olho dela que eu consigo ver, tem essa distância. Então, eu vou lá no meu papel, vou fazer essa distância, dou meu espaço e confiro o outro olhinho e vou fazendo assim. Então, isso é um desenho de observação. Se você quer fazer um desenho real da pessoa, se você quer fazer um retrato, e aí você vai ter que usar essas medidas. Tentem aí, tá bom? Vou tentar, professora. Próxima pergunta veio do 9º ano. O que é a xilogravura? Ótimo. Assim, para responder essa pergunta é super rápido. É um tipo de gravura que é feito na madeira, né? E toda técnica de gravura ela vai ter uma superfície onde certas partes vão ser aprofundadas, né?
E onde é aprofundada é onde a tinta não vai tocar no papel, né? Então, essa é uma das técnicas, né, de gravura. Se a professora Angélica quiser me ajudar. Mas aí é isso, né? E a xilogravura, como a gente viu na aula, é a técnica mais utilizada na literatura de cordel. E a gente fez um experimento hoje, espero que você também faça. Eu estava até brincando com a Angélica, que é o isopor-gravura, né? A gente usou um pedaço de isopor. É sexto ano, né? Sexto ano. Pois é, o sexto ano lembra aí, um exemplo, né, de gravura, de fazer gravura. É a lito, que é na pedra. Quem assistiu aquela aula lá foi inesquecível, né? Então a litogravura é feita na pedra, a xilo é feita na madeira, a serigrafia é feita na seda, e assim, a calcografia, nós vamos ter vários matrizes, e quando, né, muda o material, muda-se o nome. Mas o processo é basicamente o mesmo. Faz o sulco, faz o relevinho, né, e em tinta e carimba. Então nós temos aí a batatografia, a isoporgravura. Tudo aquilo que, assim, né, ou seja, existem várias possibilidades para se expressar por meio das linguagens artísticas, né? É só ter criatividade, pegar os materiais e experimentar. Foi assim que a arte desenvolveu, né, Angélica? A Angélica estava conversando também sobre a questão da produção de tintas, né? Acho que conversaram um pouco sobre isso nas aulas. Sim. É isso, a experimentação, né? Eu quero me expressar, eu quero experimentar alguma coisa, né, gente? Não custa experimentar. Você está com desejo, teve uma ideia criativa, pega o material e tenta, né? Eu acho que a Angélica falou muito em outras aulas anteriores sobre a questão daquelas colagens que são feitas com objetos. Ah, sim. E isso é muito interessante, né? Como é que eu posso... Assemblagens, as assemblagens, isso, obrigado. Como é que a gente consegue colocar uma ideia em ação, né? Produzir algo. Acho que é isso que é a grande contribuição da arte mesmo, né? Para o desenvolvimento do ser humano, né? Ela entra muito naquele... Hoje nós temos um nomezinho para isso, que é a cultura maker. Né? Maker quer dizer faça você mesmo. E a arte, ela é uma experimentação constante. Então acho que a nossa principal barreira, não sei você, André, mas eu já ouvi muito na escola assim: sempre que serve arte, eu não vou ser artista. Sim. Né? E as pessoas, elas esbarram nisso justamente porque não têm a coragem de arriscar algo que ainda não foi feito. Então, quando a gente adquire essa cultura maker, por exemplo, ela é muito interessante. Eu, às vezes, disponho de vários objetos em cima da mesa e só dou uma orientação básica. Eu quero uma escultura. Aí, os materiais que vocês têm. Então, a pessoa, ela vai ter que escolher os materiais que ela deseja, pensar na estrutura que ela vai montar, e aí vem a problemática 2. Ah, isso não cola nisso. E agora? Então, ela precisa pensar em soluções para os problemas. Né? Então, quando ela pensa nessas soluções, ela já torna-se criadora, ela já passa a valorizar o trabalho do outro. Nossa, o dele ficou em pé, como ele fez essa estrutura? Né? Eu não consegui porque o meu desmancha. Então, essa experimentação, ela é importantíssima, que a pessoa desenvolva as habilidades, o pensamento crítico, né? A valorização do trabalho manual, que não é valorizado. Né? Às vezes você vê aí, ah, não, mas ela fez assim, né? O mercado aí engolindo as pessoas e deixando de lado essa questão do fazer. Até porque, né, professora, a criação criativa não tem limite. Não, e ela ela é de cada um, né? Então, e a arte está presente em tantas coisas, né? Em tudo da nossa vida. É verdade. Então, em qualquer profissão, a pessoa já desenvolver esse lado criativo é interessante. Quem sabe você não é um artista aí. Pois é, tá escondido aí, revele-se. Verdade. Isso é muito interessante que a Angélica falou, porque criar algo é selecionar ideias, colocar elas em organização e testar elas, né? E como a Gabriela nos lembrou, essa é uma habilidade muito importante para nós enquanto seres humanos, para a atuação profissional, para nossas relações humanas, né? Então, a gente precisa também desmistificar que todos os conteúdos que estão na escola, eles são para as profissões futuras.
elas vão gerar em nós habilidades que vão nos tornar sujeitos sociais bons atuantes. profissionais depois. Isso. Exatamente. Não vai custar nada eu saber um pouco de música, um pouco de dança, um pouco de artes visuais, para que eu possa me relacionar com o entorno e encontrar soluções. Sim. Que é isso também, né? A arte também vai te colocar para resolver problemas. Como é que eu colo tal objeto com tal objeto? Quando eu era criança eu testava muita coisa e era isso, tentando colar isopor com cola branca. Nunca vai dar. Colar. Aprendeu. Verdade, sem medo de errar, porque não tem erro nas artes. Exatamente. Próxima pergunta. Quais são os movimentos artísticos contemporâneos? Questão do terceiro ano. E são N's, né? Nós temos aqui o rapping, as performances, o street dance, a arte povera, que mais? Instalações, várias linguagens, elas vão estar dentro da contemporaneidade. Marca do contemporâneo mesmo vai ser a questão da performance, a arte conceitual, os happenings, a body art, hiperrealismo, né, que nós não tínhamos em movimentos anteriores. São esses os movimentos. Muito obrigada. Com certeza deve existir mais, viu, gente? Porque contemporâneo é assim, piscou, tem coisa nova. Sim. Né? Obrigada, professora. Nada. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco conta com a participação da professora Angélica e do professor André. E você, estudante, já sabe. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não sai daí.